Arbitrium Produtora apresenta Koalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Koalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Koalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje eu não vou na casa de ninguém, eu vou ficar na minha casa porque o meu convidado é de longe, é bem longe, quase do outro lado do Brasil. Estamos aqui com o Robson Lemos, advogado, jurista e podcaster. Acertei? Acertou. Isso aí, então tá, cara, como é que tu tá e como é que foi teu dia hoje? Cara, tudo beleza. Com saúde, né? Primeiramente, depois desse... Depois não, né? Ainda estamos aí nesse período de pandemia, mas cada centavo de saúde é sempre bom a gente comemorar, né? Com certeza. Chegaste a pegar o Covid? Não, cara. E não sei como não peguei. Minha esposa pegou, mas não peguei. Não tive, assim, essa experiência de ter a Covid. E o engraçado é que quando minha esposa teve Covid, no dia seguinte que ela foi liberada da cura clínica, né? Tanto eu como ela, nós apresentamos chikungunya, cara. Aí, meu, caramba! Foi pesado. Juntou tudo de ruim. Juntou tudo, cara. Pois é. Cara, que loucura. Mas diz pra quem tá nos ouvindo onde é que tu moras. Bom, eu sou de Petrolina, Pernambuco. Aqui no interior de Pernambuco, né? É a famosa capital do sertão, como muitos dizem, muitos consideram. É uma cidade que eu sou apaixonado por minha cidade. Sempre que eu viajo, vou fazer alguma outra atividade fora aqui de Petrolina, quando eu retorno, para mim é a melhor sensação. Então eu sou apaixonado por aqui. É perto de Recife? Não, é bem longe. Enquanto Recife... Sério, cara? Recife tá lá no litoral, a gente tá aqui no sertão. Aqui a gente fica na divisa com a Bahia, né? Juazeiro, que é a nossa vizinha. Juazeiro, a cidade do Daniel Alves, da Ivete Sangalo. Sim. Então aí tu não vê praia? Não. Aqui, apesar de que nós temos aqui o Rio São Francisco, né? Nós temos nossas pequenas prainhas, né? Digamos assim. Sim. Cara, eu quero saber da onde é que veio a tua ideia de ter um podcast. Cara, olha, a ideia, ela surgiu em 2017, na verdade, junto com... Eu já acompanhava um pouco o podcast, mas quem me apresentou mesmo esse universo dos podcasts foi meu amigo Moab Agrimpio, que é quem divide a bancada aí do podcast, rapaz. E a gente começou, inicialmente a gente tinha uma ideia de um podcast para falar muito mais sobre política, né? Então, primeiro veio a ideia do ambidestro, que seria uma ideia aí de tentar abordar uma coisa mais plural, né, dos espectros políticos. Interessante esse nome, cara. Bem interessante esse nome. Esquerda e direita tanto faz. É ambidestro. Exatamente. Mas aí a gente depois de um tempo, principalmente nesse cenário atual que a gente vive, a gente preferiu não esconder nosso posicionamento, que é um posicionamento mais à esquerda, mais progressista, digamos assim. Sim. E aí, eu sei que a ideia ficou ali parada, mas durante a pandemia, né? Mais precisamente, a gente vai completar agora em maio 1 ano. Então, em maio do ano passado, foi que realmente a ideia saiu do papel. E o nome veio muito assim, por uma... digamos assim, foi mais uma questão de surpresa, né? E rapaz é uma expressão que a gente... rapaz. Essa é de não acredito. Isso. Mas também inspirado por um jogador da seleção brasileira da Copa 2014, né? O Fred. Quem? Fred. O Fred? Quando ele recebeu a notícia que o Neymar sofreu a lesão, né? Ele deu uma entrevista surpreso, né? E expressou isso, né? Ih, rapaz. Aí ficou isso. Aí ficou assim. Cara, bem legal o nome, bem legal o podcast de vocês também. Obrigado. Eu conheci o podcast de vocês pelo Instagram. Pô, bacana. Pelo Instagram. Eu botei podcast na pesquisa do Instagram e fui pesquisar e um dos primeiros estava de vocês ali. Eu, cara, vou entrar pra ver aqui. E quando eu entrei, eu pensei, vou ter que chamar eles, né? E também eu te chamei aqui pra tu contar um pouquinho dos costumes aí de Pernambuco, da cidade onde tu mora, em Petrolina, porque eu percebi, cara, que eu aqui do Sul não conheço nenhum podcast
da região nordeste ou norte do Brasil. E esses dias eu tava gravando com um cara que é produtor de um podcast gaúcho, que é o Caixa Preta. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. Não, esse eu não conheço. Esse podcast tá entre os 5 maiores podcasts do Brasil, em questão de ouvintes. Não acredito que os caras são muito grandes. Só que o público-alvo deles é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entendi. E eu fiquei pensando, cara, mas será que por que a gente fica trancado na região sul? Por que só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, Rio de Janeiro e o resto acabou, né? Uhum. E daí eu comecei a pensar que, cara, é meio que a gente é rifado pra fazer isso, né? Ficar só nesse lado e esquecer o resto do Brasil, sendo que a gente tem uma diversidade gigante no Brasil, né? Por isso que eu tô chamando pessoas do resto do país pra me contar um pouco mais das histórias, que eu sei que deve ter muita coisa aí da tua terra que eu não tenho a mínima ideia que aconteça, né? Cara, antes de mais nada, eu também queria agradecer aí o teu convite. Eu confesso que foi um misto de nervosismo e de felicidade ao mesmo tempo, porque poxa, cara, o maluco lá do Rio Grande do Sul me ouviu e tal, e não deixa de ser um reconhecimento também, então eu já agradeço também, já mando um salve aí para toda a sua audiência, parabéns aí pelo teu trabalho. Eu ouvi alguns episódios do teu podcast, gostei muito dessa forma que tu aborda, que você começa a conversa, achei bem interessante, bem espontâneo. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Bom, mas assim, falando um pouquinho sobre aqui minha região, antes de mais nada, até esse comentário teu é bacana porque foi algo que eu também vinha conversando com outras pessoas que também produzem aqui na região, e até tem um movimento bem bacana aqui no Nordeste, que depois dá uma olhadinha quem tiver interesse na Rede Nordestina de Podcasts. Eu fui atrás também desse. Pronto, pois é, cara. E inclusive nós do iRapaz, a gente começou a fazer uns trâmites aí para tentar fazer parte também, mas a gente ainda precisa participar de algumas reuniões. E é um lance muito interessante porque tenta fazer tanto a divulgação como o próprio incentivo dessa produção fora do mainstream, né? Que às vezes fica muito focado São Paulo, né? Em estados do Sudeste, estados do Sul também do país, onde de fato tem o principal mercado, né? Isso é inegável, tanto que os grandes escritórios, até mesmo do Spotify, ficam em São Paulo. Quando a gente vai ver, se aprofundar, tem muita coisa sendo produzida. E eu tomei um susto há algumas semanas atrás, porque nessa de a gente tentar fazer o tal do engajamento, né? Nas redes sociais, a gente acaba descobrindo muita coisa. E eu descobri podcasts aqui na minha cidade que eu não sabia que existia. E eu quero sim estar até entrando em contato com essas pessoas pra gente trocar ideia, né? Até porque esse nosso ramo, né? É sempre bom frisar que a gente não tem concorrência, né? Isso não existe. Tem que dar a mão e ir junto, né, cara? Exato. Não pode criar uma certa concorrência. Sabe, vamos dar um exemplo. Eu aqui no Rio Grande do Sul e tu aí no Pernambuco. Não, a gente não tem concorrência nenhuma. Exato. Sabe, a gente é parceiro de uma empresa que seria o podcast. Sabe? E todo mundo tem que se dar a mão e caminhar junto nessa trajetória. Porque sozinho ninguém chega no lugar onde quer, né? Não, certeza. E a gente percebe... e o nosso podcast assim também, a nossa proposta qual é? É conversar sobre tudo quanto é coisa, sobre todo aquele universo que cerca a gente. Então a gente uma hora fala de política, outra hora fala de futebol, deu pra... Só o Will tá conseguindo ver, mas eu tenho aqui um arsenal aqui relacionado a futebol, eu gosto bastante. Eu não gosto muito do Flamengo. O Flamengo me tirou umas alegrias aí, né? Sou colorado. Colorado. Salve. Mas agora parece que tá voltando a dar umas raivas aí, o Flamengo. mas vamos que vamos. Tipo, minha região, cara, aqui é bem interessante esse paralelo que a gente faz, porque muitas vezes quando a gente fala que é do Nordeste ou que fala que é do sertão nordestino, muitas vezes vem aquela caricatura, né? Da seca, daquela região árida, quente. E, cara, assim, quando a pessoa
que vem de outra região para cá, e Petrolina hoje é um polo. Lá eu vou fazer propaganda da minha cidade. Pode fazer à vontade. Petrolina hoje é um polo. Nós temos muitos gaúchos aqui. Nós temos muito pessoal de São Paulo, de várias regiões do país e até de outros países também, porque a região ela é muito conhecida como uma grande área de exportação de frutas. Aqui a economia local ela é muito voltada à fruticultura irrigada, graças aí aos benefícios que o Rio São Francisco traz, né, para a gente. Mas isso também possibilitou uma diversificação econômica muito grande aqui na nossa região. Então, o comércio também é muito forte. A gente está cada vez mais, a cidade vem atraindo cada vez mais empreendimentos aí, e tem trazido aí um certo destaque nacional para Petrolina, né? Petrolina, que antes era conhecido como Passagem de Juazeiro, para você ter ideia. Que era uma cidade entre Juazeiro e Recife, a princípio. Não, você tem o... É assim, Petrolina está aqui, tem uma ponte no meio do Rio São Francisco, né, que liga Juazeiro a Petrolina, e o Rio São Francisco está no meio. Então o Rio São Francisco divide as duas cidades, o Rio São Francisco dividindo aí o lado baiano e o lado pernambucano. Ah, entendi. Entendi. E a questão cultural daí, cara, como é que é? Bom, vocês têm um hábito de acordar cedo, fazer churrasco? Como é que funciona? Cara, assim, aqui o pessoal acorda bem cedo, até porque também o sol aqui é 5 horas, 6 horas da manhã, parece que são 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Verão e inverno é assim? Só o ano todo. Caramba, aqui no sul, cara, agora nessa época, 6 da manhã, que é a hora que eu costumo levantar, tá começando a raiar o sol. Tá começando, né? Começando. Às vezes também depende um pouco da época do ano, mas agora, por exemplo, dá ali perto de 5, 5 e meia, pode ter certeza que o sol já dá as caras. Mas e é quente ou é mais friozinho, fresquinho de manhã? Cara, quente pra caramba, pra caramba. Meu Deus do céu. Ultimamente, assim, foi até um período até surpreendente para quem mora aqui, que tivemos um período chuvoso aí bastante prolongado. Outubro do ano passado foi um período de fortes chuvas, aí dezembro, janeiro e fevereiro também foi um período com clima bem bacana, bem tranquilo, né? Mas agora já voltou ao que é Petrolina mesmo. Aqui é quente pra caramba, quente mesmo. E ar-condicionado ligado o dia inteiro? Tem que ser. Já se acostumaram? Não, tem que ser. Eu particularmente, eu sou um cara friento, então... tem algumas temperaturas de ar-condicionado, quando bota baixo demais, aí eu não aguento. Eu acho que aí eu indo pro Rio Grande do Sul eu ia passar um sufoco. Cara, aqui hoje de manhã foi o primeiro dia que eu me acordei com frio. Foi mesmo? Foi o primeiro dia que eu me acordei com frio. Só que eu tava dormindo só com camiseta, né? E 2 cobertas em cima de mim. Mas hoje, quando eu levantei, eu fui tomar banho. Hoje eu preciso de um banho bem quente, porque tá frio, né? Mas daí metade do dia, meio-dia, já tava 20 e poucos graus, né? Não sei qual que é o costume de temperatura aí em Petrolina. Aqui varia um pouco. Vamos lá. Durante o dia, que beira entre os 29 e 34. Mais ou menos. Barbaridade. Mas aqui já teve período de passar assim semanas a 40 graus, cara. Eu nunca me esqueço, acho que foi 2019 ou foi 2018. Beirou aqui os 42, 43. Meu Deus, cara. Mas... Sabe que deu uma vez um calorão aqui em Porto Alegre. E, cara, não dava tu caminhar na rua. Nossa. Tu conseguia botar um ovo no chão, o ovo fritava, certo? Eu acredito. Até mesmo porque, assim, vocês também não têm tanto costume, né? De até esses períodos prolongados, né? Não, nada. Aí o choque é grande. Aqui o que a gente mais tem costume, pelo menos ao meu ver, é a questão do inverno. Do inverno a gente consegue pegar bem o inverno. A maioria dos gaúchos gosta de inverno. A minoria já fica meio, gosto de verão, né? Sim. Mas depende da pessoa. Na verdade, eu acho que 50-50. 50 gosta, 50 não gosta, né? Mas aqui é bem frio, cara. É bem frio e chega a cair geada. Não sei se
Parece neve no chão. Sim. Fica branquinho aí. Acontece isso também? Aqui já aconteceu, em períodos assim, períodos mais próximos ali do meio do ano, né? Junho, julho, que é o período junino, né? Aqui, as festas de São João. Aí é o período que fica um pouquinho mais frio, né? Aí a festa de São João é bem forte, né? E Petrolina, particularmente, ela virou um polo, né, de festas. Já sempre foi, mas agora com aquelas grandes atrações assim, musicais, aqui tem a festa de São João aqui, ela chega muito próxima já do que é Caruaru, do que é Campina Grande, que são que legal, grandes referências. Que legal, isso é bom porque dá um incentivo financeiro para a cidade também, né? Não, com certeza. A cidade, ela também tem aqui a gente tem uma riqueza muito, muito grande em artesanato também. Existem diversas oficinas de artesãos aqui na cidade. E a cultura aqui é muito forte, apesar de que é um misto, né? Aqui é uma mistura, porque como nós somos aqui vizinhos da Bahia, então você tem uma influência baiana também muito forte. Sim, eu imagino. A ponto de, em períodos de carnaval, tocar mais axé do que seria aqui o frevo, né? Do que o próprio frevo, digamos. Entendi. Mas assim, vamos lá, na culinária a gente tem o grande atrativo aqui nosso é a carne de bode, que na verdade... Carne de bode? Que na verdade não é bem o bode. Se você chegar num restaurante aqui e pedir um bode, na verdade eles vão te servir carneiro. Mas por uma questão de costume a gente chama de bode. Que é ovelha. Exatamente. Que a carne do carneiro ela é um pouco mais macia. A carne de bode mesmo, aí ela já é um pouco mais dura, ela às vezes tem um pouquinho mais de gordura, mas... deve ser um gosto muito bom, né? É muito bom. Eu, particularmente, eu sou suspeito a falar. E aí, nos domingos, nos almoços de família, qual que é o prato típico daí? Tem algum prato típico? Aqui no Rio Grande do Sul, o almoço de família tradicional é o churrasco. É o churrasco, pronto. Aqui também o pessoal faz muito churrasco. Aqui se faz muito churrasco mesmo. E aqui nós temos também alguns restaurantes que são ribeirinhos, né? Que ficam ou na orla ou em algumas ilhas aqui próximas que nós temos, que serve peixe. Então o peixe é muito forte. Eu imagino. Principalmente o surubim é um peixe muito bom mesmo. Surubim? Surubim. Nunca comi esse peixe, cara. Nem tinha ouvido falar nesse peixe até hoje. Muito bom. Mas tem outros. Tem o tambaqui também, que ele é um pouquinho... Também não ouvi. Mas é muito gostoso. Geralmente frito, né? Serve frito. É de água doce. Isso, exatamente. E também, assim, como eu falei, cara... Petrolina é como recebe gente de todos os lugares, então você tem uma diversidade muito grande na culinária. Então não é difícil você combinar com os amigos para comer um sushi, para comer uma pizza, claro. hambúrguer. Sabes que eu acho que o Brasil inteiro não tem essa dificuldade, né? Não digo, todas as regiões, mas a maior parte do Brasil tem uma variedade de tudo. Porque hoje em dia é difícil tu ver uma cidade que não tem um sushi, uma cidade grande que não tem um sushi. Não tem uma pizzaria, né? Você tem sempre o aspecto comercial também da coisa, né? Sim. Muitas vezes, por uma questão de atrativo, né? Público sempre vai ter, mas quando surgem esses empreendimentos assim, acaba virando costume também. Mas, por exemplo, uma coisa aqui que é bem tradicional é o baião de dois. O baião de dois é um prato típico nordestino, né? Não é exclusivo aqui da região, mas em todo restaurante você vai encontrar, que é o feijão e o arroz. É simplesmente a mistura do feijão com arroz, aí às vezes tem... Baião de dois. Baião de dois. Ou algumas pessoas, inclusive algumas pessoas da minha família, chamam de rubacão. Rubacão. Cara, esses nomes aí pra mim são um espetáculo. Então, por exemplo, a macaxeira. Macaxeira, pra gente é macaxeira, pra outras pessoas é o aipim ou a mandioca. Pra nós é aipim. Pois é. É macaxeira. A diferença do nome, né? Aipim e macaxeira. Totalmente, né? Tu não diz o que é, não diz que é a mesma coisa. Então, é aquela coisa, aquela sensação de que quando você coloca a comida na boca, opa, peraí, isso aqui é aipim. Eu estando aí, eu ia chamar de macaxeira. E bergamota?
Conheces? Cara, bergamota, eu já ouvi, mas me lembra novamente. Mexerica. Ah, olha aí, a mexerica. Que aí Mexerica. Outros chamam de tangerina. Tangerina. Pra nós aqui é bergamota. Bergamota. E a gente tem um costume, não sei se vocês têm esse costume aí, no inverno, é a época de bergamota, né? Sim. A gente pega uma fruta e vai pro sol depois do almoço comer sentado no sol. Caramba! A gente fala que é lagartear no sol. Faz mal isso aí não, né? Cara, é muito bom. É a melhor coisa depois de tu voltar pro escritório, fedendo a bergamota. Tem que passar no banheiro e ficar 2 horas no banheiro tirando o cheiro. Porra, mas assim, e por ser cítrico, né? Deve dar uma refrescada ao mesmo tempo. Tá, não, mas é bom, é muito bom. Isso a gente faz normalmente no inverno, né? Ficar no sol pra pegar o calor do sol e conseguir se esquentar, porque aqui, meu, é muito frio de verdade. Sim. E, cara, vamos indo pra nossa reta final já, que meu podcast é rapidinho, Beleza. vai e foi, né? E eu quero saber, cara, o que tu acha de mais interessante do teu estado e da tua cidade pra passar pra quem tá nos ouvindo? Cara, olha, o que eu acho mais interessante aqui da minha cidade, eu vou te falar que foi basicamente o que eu te disse, mas no sentido de realmente essa mistura. Como você encontra um pouquinho de cada canto, de cada estado aqui também em Petrolina, eu acho que é justamente essa mistura de culturas que é o que mais me chama a atenção, mas principalmente uma característica que a gente tem aqui de um povo muito trabalhador, um povo que tem amor realmente às suas raízes, né? Ninguém esconde as raízes nordestinas, né? Aqui, Ninguém tem vergonha de ser nordestino. de forma alguma. Eu mesmo, por mais que assim, eu tenho um grupo de amigos, assim, digamos, que é um pouco mais nerdão, né? Eu sou meio nerd, mas eu nunca escondo mesmo assim minhas raízes. Eu gosto do São João, eu gosto da minha comida típica, e eu acho que o que mais fortalece mesmo aqui a identidade de Petrolina, a identidade do sertão, é toda a história que a gente carrega no nosso sangue, né? De um povo que sempre buscou o trabalho para o sustento em meio às dificuldades, né? E aqui a gente é conhecido como a terra dos impossíveis, então muita coisa sai daqui de Petrolina. Ah, eu imagino. Cara, agora, como é que tu se sente em ver, tipo, que o Brasil se concentra em São Paulo e não acaba olhando para as outras regiões? Tipo, não acaba olhando tanto pro sul, nem pro nordeste, nem pro norte. Como é que tu vê isso? Como é que a gente pode fazer para mudar isso? Olha, eu acho que, inclusive, vou até fazer um jabá. Nós temos um episódio, nós temos uma série de episódios aí no nosso podcast que a gente tenta desvendar a identidade brasileira, né? O que seria a nossa identidade nacional. E eu costumo dizer que, enquanto nação, na concepção da palavra, nós ainda somos muito fracos. Apesar de nós temos regiões com suas características peculiares, e aquela frase, né? O melhor do Brasil é o brasileiro. É verdade, isso é verdade. Mas também o pior do Brasil é o brasileiro, ao mesmo tempo. Com certeza. Então, eu acho que quando a gente entende alguns contextos históricos de como que foi crescendo esse foco em São Paulo. Então, São Paulo tem o maior eleitorado do Brasil. São Paulo tem a maior quantidade de indústrias. As empresas de mídia, empresas de marketing estão concentradas em São Paulo. Não acho nem tanto que o problema esteja em estar concentrado em algum local, mas acredito que uma das coisas que pode realmente mudar é essa maior liberdade que a gente está tendo hoje de descentralizar as opiniões, de descentralizar as mídias. E é isso que a gente está fazendo, por exemplo. Olha a possibilidade que nós temos, né, de estar se comunicando e comunicar com diversos públicos, coisa que antes ficaria algo restrito à rádio, a um jornal, a uma mídia já tradicional, né? Então, se fosse há 20 anos atrás, não estaria tendo essa conversa. Com certeza.
Com certeza. Não estaria Eu não coloco nem 20, viu? Eu não coloco 20, não. Eu coloco uns 15, 10. Há pouco tempo mesmo. 10 anos, 2012 não ia estar acontecendo essa conversa, porque 2012 a gente tava numa recém descobrindo a internet. Com certeza. Agora, eu acho, aí assim, voltando mais um pouco para a tua pergunta, eu acho que uma coisa que pode também mudar, e eu acho que isso já vem acontecendo, às vezes em alguns períodos de uma forma mais rápida, outras nem tanto. Por exemplo, eu até conversei com um amigo meu recentemente, como é incrível hoje, nacionalmente é conhecido, o João Gomes, né? Aquele cantor do Piseiro, né? Você já ouviu falar? O de nome já. Pronto, João Gomes. Aí você tem o Wesley Safadão, você tem aquela banda Aviões do Forró, você tem essas bandas... Isso tudo conheço. Pois é, você tem essas bandas que antigamente ficava tudo restrito aqui ao Nordeste. Hoje eles alcançaram um cenário nacional de aceitação muito melhor do que há anos atrás. E o próprio João Gomes, ele é daqui da minha região. Sim. Então, assim, eu vejo que está tendo uma aceitação maior e isso acaba também partindo muito das pessoas dessas localidades, dessas regiões. Aqui, como você pode ver, eu tenho uma bandeira do Flamengo aqui atrás de mim. Claro. E aí muita gente se pergunta, poxa, cara, tu é do interior de Pernambuco, por que tu não tá torcendo para um time da tua cidade? Minha cidade, ela tem aqui 2 times, ela tem o 1º de Maio e tem o Petrolina. Sim. São 2 times que infelizmente não tem um destaque muito grande, nem mesmo dentro do cenário estadual. Mas por que você não torce para o Sport, para o Santa Cruz ou para o Náutico? Aí é onde tem toda aquela questão da influência da mídia. Não posso negar que quando eu era pequeno, claro, aqui na minha cidade eu conseguia assistir jogos mais frequentes dos grandes times, né, do eixo Rio-São Paulo. Muito mais fácil do que conseguir assistir propriamente os de Recife. E os de Recife também, por um bom tempo, não ligaram para cá, para o interior do estado. Imagino. Então aqui a maioria, aqui você encontra torcedores do Internacional, aqui você encontra torcedores do Flamengo, é a maioria, do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras. Palmeiras também tem um grande número. Mas quando você vai pegar os 3 grandes de Recife, geralmente são pessoas que vêm, né, da capital para cá, ou que às vezes acaba depois passando essa tradição. Mas como eu te falei, eu acho que essa questão do foco, né, de você dar atenção a outros locais, isso vai a partir do momento que você reconhece que o país é um país gigantesco, que tem suas peculiaridades e que todos fazem parte, né, desse grande bolo aí, né? Cara, a gente... conhece alguma banda aqui do Rio Grande do Sul? Eu conheço, eu posso estar equivocado, mas Engenheiros do Havaí é daqui, daí. Porto Alegrense. Gosto muito. Aí depois tem o Pouca Vogal, né? Pouca Vogal, que é dele com o Duca Lendecker, que é do Cidadão Kane. Fizeram dois shows aqui também, eu acho. São muito bons. Hoje em dia não existe mais. O Humberto tá com carreira solo e o Duca também. Cara, pra mim, inclusive, eu considero um dos álbuns mais fodas nacionais é o acústico do Engenheiros do Havaí. Concordo contigo. Pra mim, um dos melhores que tem. É um dos mais lindos. As letras do Engenheiros do Havaí, elas retratam muita coisa que tu tem que parar um pouquinho, só ouvir a música, tu vai entender o que eu falar. Com certeza. Com certeza. E o seguinte, cara, aqui no Rio Grande do Sul, a gente acabou criando um estilo de rock chamado rock gaúcho. Sim. Então tem muita banda aqui no Rio Grande do Sul que se encaixa nesse rock gaúcho, mas vive aqui no Rio Grande do Sul, fazendo show em festas das cidades do interior do estado. Sabe? Sei lá, tipo festa da uva, festa da erva mate, festa da maçã. Sim. E a banda vai fazendo shows nesses eventos e consegue viver. Sim, né? sim. E eu fiquei pensando esses tempos, cara, mas por que a gente é tão focado aqui? Será que a gente não é xenofóbico com o resto do Brasil? E eu queria saber de ti, tu acha que existe uma xenofobia interna no Brasil?
Eu acredito sim que nós temos uma xenofobia ainda muito presente no nosso país. Existe especialmente em alguns segmentos da nossa sociedade que se acha muito europeia, digamos assim, né, de toda uma linhagem, né, que vem aí de gerações passadas. Mas, como eu te falei, eu acredito que isso vem mudando, especialmente por conta esse intercâmbio, né, cultural, né, se é que a gente pode chamar assim, com essa facilidade que a gente está tendo. Por exemplo, eu agora estou conversando com você, você vai no YouTube, você pode, se você jogar lá, digitar lá Petrolina, você vai ver diversos vídeos, vai conseguir conhecer muita coisa, e quando você chegar aqui, você vai, poxa, ó, eu vi aquilo, assim, assim, assado. Da mesma forma eu inclusive, cara, eu fui em 2018, eu fui pra o Lollapalooza, cara, e eu tava com medo, eu confesso a você que eu tava com medo. Eu imagino, eu fui em 2016. 2016. E fiquei com medo também. Eu fui porque eu sou fã do The Killers, então... Aí, não, cara, surgiu a oportunidade, juntei o dinheirinho e fui. Mas eu fiquei com medo de chegar em São Paulo e sofrer algum tipo de preconceito, sabe? Cara, eu entendo. E aí, assim, foi totalmente óbvio que eu acredito que tenha, mas pelo menos nos locais onde eu andei, eu fui super, super bem tratado. Inclusive, tem até um episódio no show do The Killers que tava eu e o grupo de amigos, né, que saímos daqui. Sim. E a gente cantava, nós ficamos no fundão, porque a gente tinha saído de um palco. E aí, como tem a distância, né, um pouquinho, não deu pra gente chegar exatamente na frente do palco onde a gente queria. E aí, quando o show começou, nós cantávamos todas as músicas. E o pessoal do fundão tava mais quietão, né? Sim. E aí tinha um casal atrás da gente que falou bem assim, poxa, cara, vocês são da onde? E vocês conhecem todas as músicas, vocês são animados pra caramba. Aí nós somos Petrolina, Pernambuco. Aí o cara... Porra, velho, vocês vieram de Pernambuco pra cá. Começamos a trocar ideia ali na hora e adicionaram a gente no Instagram, entendeu? E tipo, Uber que eu pegava, pessoal do hotel, pessoal de shopping, do aeroporto, assim, mercado municipal onde eu fui também, fui super bem tratado. Fui também depois, em 2019, fui para o Rio de Janeiro para assistir a semifinal. Dessa você vai gostar, da final Flamengo e Grêmio, né? 5-0. Essa aí foi legal. Eu tava lá, cara. Eu tava lá, foi assim, um dos momentos mais... Sempre que eu lembro, dá vontade de chorar, cara. Eu imagino. Pra mim também dá vontade de chorar de alegria, porque o Grêmio perdeu de 5, né? Eu não sei se tu sabes, mas aqui no Rio Grande do Sul, cara, é capaz de dar morte numa briga falando de time. Sim. A primeira pergunta que tu faz pra uma pessoa quando tu conhece tu é gremista ou colorado? Eu já vi essa não história. Não é nem tudo bem. Tu é gremista ou colorado? Se tu é gremista, então não fala comigo. Ou se tu é colorado, não fala comigo, sabe? Caramba. Então aqui é complicado, cara. Aqui eu acho essa que questão em si é complicada. Essa questão de rivalidade do futebol, eu acho que vocês têm aí a realidade, essa rivalidade mais acirrada mesmo assim do país, eu acho que é aí. Mas daí eu comecei a pensar, eu era muito fanático de futebol. E eu comecei a pensar, cara, o que eu vou ganhar com isso? Se eu ficar brabo, vai mudar alguma coisa? Os caras estão ganhando nada. dinheiro lá, rodo. Os caras estão ganhando dinheiro demais e eu não ganho nem um terço do que os caras ganham, porque eu vou ficar brabo com futebol. Daí eu parei de ver futebol e inclusive, lavei as mãos pro futebol. Foi mesmo, cara? Parou mesmo? Parei, cara. Não consigo. Eu acompanho, sei lá, os meus amigos. Uma amiga minha, ela é jornalista colorada aqui no Rio Grande do Sul, Adriana Quemelo. Tem 2 episódios com ela aqui no podcast, se quiser dar uma ouvida. Massa. Muito legal. E eu falando com ela, ela ia perguntando, e aí, Nani, como é que tá o Inter? E ela, tu não sabe? Eu, não sei, não acompanho mais futebol. Sabe? Que eu tava muito bitolado, cara. Futebol pra mim é uma coisa que me bitola demais. Sim. Eu não é uma coisa que me faz tão bem quanto deveria. Eu tinha uma época que eu tava acompanhando um pouco mais, assim... Eu posso me chamar de viciado mesmo. Mas teve uma época que eu acompanhava ainda mais. Agora com o podcast e as obrigações também do escritório, aí a gente tem que
dosar, né? Um pouquinho aí. Mas Sim. eu sou do tipo de cara que consigo assistir 3, 4 jogos num dia só. Se for... Isso eu não consigo. Eu conseguia. E aí eu assisto o campeonato inglês, cara, assisto o que tiver aí, a gente vai vendo. Mas é legal. Futebol é legal. Eu, em 2014, logo depois da Copa, Sim. a gente pegou, eu e meu pai, a gente era sócio do Inter e a gente acabou fazendo a alocação das cadeiras do Inter, né? As cadeiras locadas. Então, tu poderia entrar no estádio, qualquer jogo, sem pagar o ingresso. Então, eu fui em todos os jogos do Brasileirão de 2015 e 2016. Pô, bacana. E eu também fui naquele jogo do gol de bicicleta do Leandro Damião. Não sei se tu te lembra. Sim, lembro sim. Tava naquele jogo lá também. Então vi já o Inter ganhando umas vezes do Flamengo e perdendo também. A gente passou um bom tempo aí sendo freguês aí de vocês. Mas, cara, olha só, vamos pra nossa reta final, tá? Beleza. E eu quero que tu deixe tuas considerações finais e as tuas redes sociais pra quem quiser te seguir no podcast, perfil pessoal, o que tu quiser deixar de recado aí. Cara, Will, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme conhecer você. Gostei muito da conversa. Gostei do teu formato aí de podcast. Quero só agradecer mais uma vez o convite. Uma satisfação enorme também estar falando com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, que eu sei que seu podcast vai ter grandes saltos, com certeza. Tentaremos. E qualquer coisa, pode ter certeza que o que depender aqui da gente também nós vamos divulgar. Pode ter certeza. Não sei se eu te falei qual que é a minha ideia principal no podcast. Sim. É pegar uma mochila, botar meu equipamento. Eu quero fazer em vídeo, então eu vou ter que ter mais 3 câmeras, né? Botar o computador, 3 câmeras, 2 microfones, a placa de áudio e mais uma malinha do lado para conseguir levar na mão e viajar o Brasil inteiro. Isso é massa demais. Gravando podcast. Pô, cara, pois torço para que dê certo e já fica o convite para você fazer um programa presencial aqui em Petrolina. Com certeza irei para aí, né? Com certeza. Cara, quem quiser me seguir, o meu Instagram é o @roblemos10. É facinho, é só jogar lá no Instagram, roblemos10. E o nosso perfil também do iRapaz é o @iRapazPodcast. E a gente também tá no Twitter, a gente tá no TikTok. De vez em quando aí, quem sabe, pode ter uma dançazinha aí do TikTok. Olha aí, que legal. E é isso. cara. Quem tiver curiosidade, é só acompanhar a gente. Muito obrigado por ter aceitado. Uma satisfação gigante pra mim conhecer um pouco da tua cultura, conhecer um pouco de ti, do teu podcast. E vamos continuar essa parceria aí, vamos mais pra frente. Em breve estarei aí. E pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir ele. É muito legal o podcast dele. E compartilha com teus amigos o podcast aí. E eu vou trazer mais pessoas que têm outros podcasts também. Não só do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Então pode ser que venha Goiás, venha Manaus. Quero trazer até a do Acre, que dizem que não existe. Eu quero saber se realmente existe o Acre, né? Então vamos tentar pegar a gente de lá também. E gurizada, me sigam nas redes sociais, sigam o Robson nas redes sociais, sigam o podcast Rapaz. Um beijo pra vocês, até uma próxima e tchau. Valeu, falou!